Bom dia, graça e paz, tudo bem? Passando hoje no nosso tempo de café com provérbios. Quero meditar com vocês no capítulo 6, a partir do verso 20, que diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-as perto do pescoço. Quando caminhares, eles te guiarão. Quando te deitares, te guardarão. Quando acordares, falarão contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. As repreensões da disciplina são caminhos que conduzem à vida. Amém? Esse é um capítulo de muitas advertências, ou seja, muitos avisos. Então aqui são avisos. Nós falamos isso, essa semana estamos falando sobre isso. Sobre aquilo que é precoce, que está nos prevenindo. Então é preventivo. E são avisos de como devemos ser mais prudentes com aquilo que ouvimos, como devemos ter mais seriedade com os conselhos, com os ensinos que recebemos. E ele fala, guarda o mandamento do teu pai e não deixa a instrução da tua mãe. Como os nossos pais nos ensinaram na infância, na adolescência, eles nos ensinaram princípios básicos de caráter e muitas vezes nós não levamos isso a sério. Talvez a figura do pai e da mãe na tua vida tenha sido uma avó, um vô, um tio, ou mesmo um pai e mãe espiritual, um líder espiritual, um pastor que cuidou da sua vida, que te ensinou e tem te ensinado. Porque, amados, nós nunca deixamos de aprender. Então, é um alerta, é um aviso, sabe? É uma repreensão para sermos mais comprometidos, compromissados com aquilo que nos foi ensinado. Ele está nos alertando que precisamos ter uma postura mais responsável com tudo aquilo que aprendemos, para guardar no nosso coração. Não apenas não guardar para ficar, eu sei. Não é apenas no entendimento, no intelecto, mas é o guardar para não se esquecer, para praticar diariamente. Porque no verso 23 fala que esses mandamentos são lâmpadas. Lâmpadas porque a instrução, o ensino, a disciplina, ela é uma luz. Luz essa que nos conduz à vida. Então esses ensinos precisa acender uma luz, precisa ser como lâmpada que vai iluminando o nosso caminho. Ensinos que não são fundamentados em filosofias humanas, mas ensinos que são baseados na palavra do Senhor. Porque o próprio salmista vai dizer lá em Salmo 119 que lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor tem que ser essa lâmpada que está iluminando, essa luz que está clareando o caminho, que está deixando tudo mais claro, deixando tudo mais visível e possível olhar o caminho em que anda com clareza. E após ter essa clareza, após ter tudo às claras, me conduzir à vida eterna, amados. Então vamos ser mais responsáveis com aquilo que ouvimos. No hebraico, a palavra ouvir, ela é diferente. Ela não tem apenas o sentido de ouvir, de escutar, porque nós temos esse órgão que nos permite ouvir, escutar. Não. No hebraico, a palavra ouvir está 100% ligada a obedecer, porque quando Deus fala, por si só, ele já está esperando do seu ouvinte uma resposta. Obediência. Então, para Deus, ouvir é obedecer, porque ele espera que aquilo que ele falou seja obedecido por aquele que ouviu.
Não podemos ser apenas ouvintes de tantos ensinos que temos carregados, de homens e mulheres que no decorrer da nossa jornada, Deus colocou no nosso caminho para nos instruir, para nos disciplinar, para nos orientar. Seja responsável com aquilo que você ouve. Sim, nós não seremos dado por inocente, porque a partir do momento que uma palavra chegou até nós, uma disciplina, um aviso, uma orientação, nós não somos mais inocentes. Nós já somos responsáveis por aquilo. Nós já fomos alertados, já fomos avisados de algo. Então o Senhor espera de nós uma resposta no caminho da obediência. Porque se você ouvir esses mandamentos, se você obedecer às instruções, eles serão luz para o teu caminho, eles te conduzirão à vida. Aqui fala que no 22, quando nós caminharmos, ele vai nos guiar. Esses ensinos, eles irão guiar o nosso caminho. Lembra, caminho não tem apenas a ver com geográfico, caminho tem a ver com conduta, com o modo de agir, com o modo de ser. Então ele vai nos guiar como devemos ser, como devemos agir, como devemos nos posicionar em cada situação. Ele continua dizendo que quando nós deitarmos, ele vai nos guardar. Esses ensinos, eles vão ser a nossa proteção. Se andarmos debaixo desses mandamentos, de princípios, eles vão nos guardar. E quando acordar, eles vão falar conosco. Quando nós acordarmos, quando nós estivermos atentos, ele vai nos falar, vai nos guiar, vai nos dando direção. Em nome de Jesus, tudo aquilo que você ouviu, todas as palavras que você carrega, não pode ser apenas palavras, não pode ser apenas ensino que está enchendo a sua mente de saber, porque a letra por si só mata, a letra sozinha mata. Mas nós precisamos de um espírito, nós precisamos de um espírito que vivifica esse saber, que vivifica esse conhecer e nos traz vida, que nos traz posicionamento. Precisamos, amados, treinar os nossos ouvidos para ouvir a Deus. E mais do que isso, dar uma resposta a Ele em obediência. Jesus falou conosco lá em Mateus, de capítulo 7, a partir do verso 24, ele falou dos dois fundamentos. Ele falou que existe um homem, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem ouve as palavras e as pratica e obedece, quem ouve aquilo que ele pede e obedece, ele compara uma pessoa prudente que edifica uma casa sobre a rocha, porque vem chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto vento sobre aquela casa e não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mas, todavia, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei a um homem insensato. Sabe o que é insensato? Sem juízo, doido, insano, de difícil entendimento, que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu chuva, transbordaram rios e sopraram com ímpeto os ventos contra aquela casa e desabou, e grande foi a sua ruína. Amados, quem ouve os ensinos, os mandamentos, os conselhos que o Senhor nos dá no decorrer da nossa vida e não obedece, não guarda e não pratica, está vivendo uma vida achando que está construindo algo sólido. Mas a sua construção, ela está em um terreno fofo, ela está em um terreno totalmente instável. E quando o dia mal chegar, vai desmoronar, porque vai descobrir que não foi guardado, vai descobrir que as suas bases não estavam firmadas. Você vê que os dias maus, a tempestade veio para os dois, para o prudente e para o insensato. Veio para os dois, para o sábio e para o insano.
veio para os dois, o mesmo vento, a mesma tempestade veio para os dois. O mesmo material que um usou para edificar a casa foi o que o outro edificou para edificar também. O que mudou foi aquilo que estava alicerçado. Um estava alicerçado sobre a rocha e o outro sobre a areia. Os dois ouviram. Os dois usaram as mesmas matérias-primas para edificar, mas o que fez toda a diferença foi aonde estava alicerçado aqueles fundamentos. Um sobre a rocha, o outro sobre a areia. O que vai fazer, o que vai mostrar a diferença dos que servem e dos que não servem vai ser se você ouviu e praticou, ou se você somente ouviu e não praticou, e não fez conforme o que ele falou, porque em Provérbios nos orienta que esses mandamentos, esses ensinos, essa disciplina, esses avisos, tudo aquilo que ele nos ensinou, toda a disciplina, ele vai nos guardar, amados, vai guiar os nossos caminhos, vai guardar o nosso deitar, e vai falar conosco, vai nos dar direção todas as manhãs. Em nome de Jesus, não seja apenas ouvinte, seja responsável, comprometido com aquilo que você ouviu, porque a partir do momento que uma palavra foi pregada, foi anunciada para você, você não é mais inocente acerca dela, você não é mais ignorante acerca daquele assunto. Aquele assunto foi discorrido para você, então você agora é responsável por ele, e o que Deus espera é que você dê uma resposta acerca daquilo que os teus ouvidos ouviram. Ouvidos para ouvir, ouvidos que estejam atentos e um coração disposto a obedecer, vai te guardar nos dias maus. Vai deixar a sua casa de pé, a sua estrutura física e emocional de pé quando o dia mau chegar. Vai ser se você obedeceu, vai ser se você guardou os mandamentos, os princípios e as palavras. Então, todas as palavras que um dia foram ministradas para você, dê uma resposta a elas, porque você não será tido como inocente. O Senhor espera de mim e de você que nós tenhamos ouvidos atentos, disponíveis a ouvir. Hoje, no dia de hoje, quando você orar, coloque as mãos sobre seus ouvidos e fala: Deus, dai-me ouvidos sensíveis para ouvir a sua voz. E mais do que ouvir, disposição no meu coração para obedecer o que o Senhor me pede. Não só hoje, mas todas as manhãs, durante todo o meu modo de agir. Eu quero te ouvir e te obedecer, porque é isso que vai me deixar de pé no dia mau. É isso que vai fazer da minha casa uma casa edificada sobre a rocha. É isso que vai fazer de mim uma pessoa prudente, que ouve e pratica, e que o seu fundamento está alicerçado sobre a rocha. Rocha essa que é Jesus Cristo, a nossa pedra angular, a nossa rocha firme, a qual os nossos pés precisam estar firmados. Em nome de Jesus, você não é mais inocente sobre o teu casamento, você não é mais inocente sobre a educação dos teus filhos, você não é mais inocente sobre o que é ser uma pessoa sábia, você não é mais inocente sobre o que agrada a Deus, sobre o que o coração de Deus se agrada. Você não é mais inocente, porque as redes sociais têm todos os dias, assim como tem muita coisa ruim, muito lixo, tem muito homem e mulher de Deus levando a palavra para nos trazer entendimento, porque nós somos consumidos pela falta do conhecimento. Nós perecemos porque não conhecemos, mas a partir do momento que a palavra de Deus chegou até nós, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento de Deus nos traz vida. Ele nos traz luz para o nosso caminho e nos traz vida. Vivifica o nosso espírito de volta ao Espírito de Deus. Então hoje para a sua vida eu libero luz sobre os teus caminhos e vida no teu espírito e disposição no teu coração para obedecer. Ouvidos sensíveis. Peça para o Senhor te levar hoje para esse lugar de ouvir e obedecer a voz dele. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha uma quinta-feira abençoada em nome de Jesus para o dia 6. Não seja guiado pelas tuas próprias vontades.
Não adianta nada você ouvir e decidir desobedecer. Não adianta nada os teus pais te ensinarem se você quer viver do teu jeito. Você quer viver da sua maneira. Porque viver a sua maneira vai te levar para um lugar de ruína e destruição. Mas o filho que obedece e que guarda os ensinos do pai, esse sim tem luz e tem vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e fique na paz. Tchau.